Públio consegue reunir forças para suportar a pressão dos nervos e retornar ao salão do palácio, procurando disfarçar os sentimentos que atormentam sua mente. Senhores, me desculpem, mas uma leve indisposição começa a me incomodar. Eu preciso repousar por algumas horas em minha residência. Públio, espere um momento. O governador ainda não voltou de sua palestra particular. Por favor, meu tio, transmita minhas desculpas ao governador. Boa tarde. O senador se retira, desanimado, enquanto Fúvia, escondida entre os pilares do edifício, observa Públio sair do palácio ostentando nos olhos traidores o falso brilho da vitória. Lívia já está de volta à praça, em companhia de Ana e Simeão. Meus amigos, infelizmente nada pude fazer. Tudo está perdido. Senhor, Divino Pai, por que existem almas tão perversas e cruéis neste mundo? A sentença foi consumada. Não há mais nenhum recurso. O profeta carinhoso de Nazaré jamais nos acolherá novamente com suas consolações de fé e amizade. A cruz de hoje será o prêmio desse povo ensandecido à sua bondade inesgotável. Seja feita, então, a vontade do Pai que está nos céus. Nas sombras da minha velhice, reconheço agora que o Messias nunca nos ocultou a verdade dos sacrifícios e dos martírios que o aguardavam na terra, a fim de nos ensinar que o seu reino não se encontra neste mundo. Será tão doloroso suportar a saudade daqueles olhos sagrados e confortadores. A felicidade radiante que suas palavras conduziam aos corações mais amargurados. Honras e glórias, mocidade e fortuna, bem como as alegrias passageiras do plano terrestre, de nada valem. Pois tudo aqui vem a ser ilusão que desaparece nos abismos da dor e do tempo. Não, Lívia, você não deve sentir saudade de alguém que jamais irá partir, que estará sempre presente nas almas mais humildes e sensíveis, porque a única verdade é que seguiremos todos o caminho do reino eterno. Caminhando por uma rua estreita, próxima ao palácio de Salvio Lentulus, Aurélia está acompanhada da serva Semele, que a leva de volta para casa, a mando da pequena Flávia. Sua mãe não vai gostar quando descobrir que você foi sozinha visitar a prima. Ela só vai descobrir se alguém lhe contar. Não me olhe assim, Aurélia. Você sabe que eu não faria isso com uma menina tão boazinha como você. Mas se a senhora Fúvia já estiver no palácio, o que poderemos fazer? Isto não lhe interessa, escrava. Vamos logo, eu preciso entrar escondida em minha casa antes que as servas de mamãe retornem do Gólgota. Que mal lhe fiz para me tratar de modo tão rude, menina? Nada. Apenas não gosto de você. Na enorme praça central de Jerusalém, Lívia, Ana e Simeão ainda estão profundamente emocionados, com os olhos úmidos de lágrimas, refletindo os últimos raios de sol deste dia inesquecível. Meu tio, nunca mais veremos Jesus. Não diga isso, filha. A presença consoladora do profeta será sempre inalterável entre os que se reunirem em seu nome. Mas agora não percamos tempo. Vamos seguir para o Gólgota e receber ainda uma vez as bênçãos do Messias. Eu gostaria muito de acompanhá-los, meus amigos. Mas preciso voltar para casa
onde a pequena Flávia aguarda o meu retorno. Mas acreditem, estarei em pensamento junto à cruz do Mestre, meditando nos seus martírios e provações e acompanhando na alma toda a agonia desse homem incomparável. Que Deus a ilumine nos sagrados deveres de esposa e mãe, senhora Lívia. O velho Simeão e a sobrinha partem para a colina do Calvário, enquanto a esposa do senador Lentulus regressa ao lar, caminhando entre ruelas estreitas, através de atalhos, a fim de chegar logo ao seu destino, pois uma inexplicável angústia lhe invade agora o coração, experimentando uma forte necessidade de orar muito ao Senhor. Infelizmente, o desejo da pequena Flávia de chegar ao lar antes da mãe não é realizado a tempo. Logo na entrada do palácio, ela e Semele deparam repentinamente com a presença austera de Fúvia, que também acabara de chegar. Mamãe! O que é que você está fazendo ao lado dessa serva desconhecida, minha filha? Não me diga que saiu sozinha do palácio. Sim. Estava com saudade da minha prima e fui até a casa do senador visitá-la. E você? O que é que tem a dizer, escrava? A culpa é toda da pequena Flávia, senhora. Foi a filha de Lívia Lentulus que induziu a Aurélia a fugir de casa para que as duas se encontrassem. É mentira! Serva traidora! Eu tenho certeza que você não merece a confiança dos patrões. Vou delatá-la ao senador Lentulus. Vá para o seu aposento imediatamente, Aurélia. Quanto a você, escrava, volte para as suas obrigações ao lado daquela menina infeliz e continue sendo, como acabei de notar, a serva fiel que Lívia imagina ter ao lado da filha. A pequena Aurélia entra no palácio aos prantos, quando surge a figura imponente de Sulpício Tarquínios, que se dirige a Fúvia, sem reconhecer a fisionomia de Semele. Fúvia, preciso falar com você. Sulpício, pensei que jamais iria vê-lo novamente. Chegando ao lar, o primeiro cuidado de Lívia é vestir novamente a túnica habitual, buscando um aposento mais tranquilo para orar ao Pai Misericordioso. Ao mesmo tempo, o senador Públio atravessa a praça de Jerusalém sozinho, numa liteira conduzida pelas mãos fortes dos escravos do governador. Ele está visivelmente abatido, derrotado, com os olhos perdidos em um horizonte de dúvidas e incertezas. A pequena caravana passa rente aos pés de André de Gioras, que observa a curta distância a expressão desanimada do senador. O judeu fica ainda mais orgulhoso, feliz, ao ver com os próprios olhos o êxito do seu plano de vingança. Certificando-se de que Públio Lentulus não o notou e já se distancia, André dirige a palavra em tom reservado à sua inseparável mula de carga. Viu como está a aparência do pomposo senador, minha amiga? Parece mais triste e amedrontado que o pobre profeta à beira da morte. À frente do palácio de Salvio Lentulus, o triângulo das almas perversas da nossa história está mais do que completo, com Fúvia, Sulpício e Semele, que não consegue ocultar a felicidade ao rever o guardião conquistador. De onde conhece esta miserável criatura, Sulpício? Jamais vi esta criada em minha vida. Deve estar me confundido com outra pessoa. Não se lembra de mim? Sou Semele, da residência campestre do senador Lentulus em Cafarnaum. É claro que se recorda, Sulpício. Você me disse, aquela noite, que eu era inesquecível. Sua vida íntima não me interessa, guardião. Mas quero que fique sabendo apenas de uma coisa. Ora, eu vejo que está vendo aqui uma palestra importantíssima no portão de meu palácio. Posso participar da reunião, senhores? O marido de Fúvia chegou de repente, ainda meio embriagado pelo vinho do palácio de Pilatos, a ponto de ter conseguido ouvir apenas as últimas palavras da esposa, que fica completamente sem ação.
já vou indo. A senhora Lívia deve estar me aguardando em casa. Semele desaparece como um relâmpago, enquanto Sulpício toma a iniciativa de encontrar mais uma boa desculpa. Senhor Salvo, que surpresa agradável. Pensei que já estivesse no interior da residência. Não, meu caro Sulpício, eu estava, como sabe, em reunião com Pilatos, que aliás ficou bastante irritado quando notou a sua saída repentina. Desculpe-me, Salvo, mas eu não me sinto muito bem. Eu vou me retirar para os nossos aposentos. Por que falava tão energicamente com o nosso amigo Sulpício, minha esposa? Impressão sua, senhor. Estávamos apenas comentando sobre a crucificação daquele profeta lunático. Boa noite, meu marido. Boa noite, guardião. Fúvia se retira, amparada pelo bom argumento do amante, que agora está sozinho diante de um marido traído e cada vez mais próximo da verdade. E então, ela desconfiou de alguma coisa? Quase. Por pouco sua esposa não descobre que a estava espionando a mando do senhor. Bom trabalho, Sulpício. Sinto que logo, logo vamos descobrir se realmente ela está denegrindo a minha honra com outro homem. E se isso for verdade, prometo matar o infeliz com as minhas próprias mãos. Sozinha, num quarto afastado da residência, Lívia ouve os ruídos do portão principal se abrindo. Públio entra completamente desolado, recolhendo-se ao interior de seu gabinete, onde irá permanecer durante horas martirizantes para sua existência. Enquanto isso, ao fim da tarde do mesmo dia, a embarcação que leva o jovem Plínio finalmente se aproxima do porto romano. O rapaz está fraco, mal se levanta, mas consegue avistar entre os escravos que se encontram à margem a figura do velho marinheiro que o havia levado a Jerusalém. Escravo, não me reconhece? Sou eu, Plínio Severus. Senhor Plínio, mas o que lhe aconteceu? Eu não tenho forças e nem motivos para explicar. Agora, leve-me para minha residência o mais depressa possível. O servo rapidamente consegue uma biga conduzida por um jovem centurião, que acomoda Plínio da maneira mais confortável e o conduz a toda velocidade em direção ao palácio da família Severus. Na casa do senador Lentulus, a pequena Flávia está agora com a mãe, que observa de uma das janelas da residência os movimentos no Monte do Gólgota, onde as 3 cruzes já estão sendo erguidas, ante uma multidão aglomerada ao seu redor. Por que está tão triste, mamãe? Porque hoje algumas almas invejosas destruíram o único sonho de um povo sofrido e carente. Uma daquelas 3 cruzes que estamos vendo é a do profeta de Nazaré? Sim, filhinha. Infelizmente é verdade. De repente, Lívia sente-se tocada por uma onda de sensações indefiníveis, como se o ar sufocante de Jerusalém estivesse repleto de vibrações desconhecidas. Completamente fora de si, a esposa do senador consegue vislumbrar, através dos olhos espirituais, a grande cruz do Calvário, cercada de infinitas luzes brilhantes, moldadas por nuvens escuras de uma atmosfera pesada a pronunciar uma intensa tempestade. No entanto, em seguida, Lívia contempla uma visão maravilhosa, um longo caminho aberto entre a terra e o céu, de onde descem ao Gólgota legiões de anjos iluminados que se concentram ao redor do monte, transformando a cruz do Mestre em uma incrível fonte de claridade eterna. No fundo da alma, ela consegue ver o Messias, rodeado pelos poderosos mensageiros e com o coração invadido pela maior emoção de sua vida.
nota que Jesus desvia levemente o olhar em sua direção, numa onda de ternura e misericórdia, como se o Mestre, do alto de sua glória, transmitisse uma mensagem exclusiva para os seus ouvidos desesperançosos. Filha, aguarda as claridades eternas do meu reino, porque na terra é assim que todos nós devemos morrer. Lívia, ainda dominada pela incrível visão que contempla na alma, deseja responder às palavras suaves do Messias, mas tem o coração sufocado por um sentimento radiante de espiritualidade. Mesmo assim, no íntimo da mente, ela busca forças para responder a si mesma. Jesus, conceda-me fé e esperança para cumprir os teus ensinamentos e alcançar um dia o reino supremo de amor e de justiça. Lívia! Já no conforto do seu aposento, o jovem Plínio repousa no leito, observado pelos pais, pelos irmãos e pelo escravo Saul. Tenha forças, meu filho. O médico já está chegando. Que isso, Calpurnia? Nosso filho não está morrendo? Sim, meu pai. Graças aos deuses, eu consegui sobreviver ao ataque violento dos ladrões. E graças também a um velho judeu que afugentou os criminosos e salvou a minha vida. Velho judeu? Sim. A dor era insuportável. Mas, inacreditavelmente, aquele homem me acomodou numa mula de carga e me levou à sua própria casa. Um sítio afastado do centro, onde bebi uma mistura de ervas palestinas que foram a minha salvação e alívio durante a viagem de volta. Precisamos recompensar essa nobre alma, meu marido. Ah, não se preocupem. Eu já entreguei ao judeu tudo que me restava. 2.000 sestércios. Mas isso é uma pequena fortuna. Eu não tinha escolha, Agripa. Ou entregava ao miserável meus últimos pertences, ou ele não me conduziria de volta ao porto de Jerusalém. Sítio? Mula de carga? Por acaso, Sr. Plínio, sabe o nome desse homem? Enquanto isso, na casa do senador, Lívia desperta de sua visão maravilhosa para observar a figura impressionante do marido enciumado. Depois de muito refletir na tradição de suas crenças, Públio quer apenas descarregar todo o ódio que acumula na consciência. Papai, que bom que você voltou. Vá para o seu quarto, minha filha. Eu preciso conversar com sua mãe. A pequena Flávia se retira, fitando os olhos de Lívia cheios de lágrimas, recordando ainda na memória a visão abençoada de Jesus e dos mensageiros celestes. O senador, mesmo tocado pela ira, jamais havia visto a esposa tão espiritualizada e tão bela como neste instante. Mas o demônio da calúnia o convence de que o pranto de Lívia nada mais é que um sinal de arrependimento por haver traído a honra do marido. Lívia, as lágrimas são inúteis neste momento doloroso dos nossos destinos, porque todos os laços de amor que nos uniam estão agora partidos para sempre. O quê? Mas o que é isso, Públio? Fique quieta. Não diga nem mais uma palavra. Eu pude ver com os meus próprios olhos o seu crime imperdoável. Crime? E agora conheço a verdadeira razão dos teus disfarces de mulher humilde. A senhora irá ouvir tudo que eu tenho a dizer, sem direito a nenhuma resposta.
Porque uma traição como essa só poderá encontrar punição justa no silêncio profundo da morte. Mas não quero matá-la. Não porque haja piedade em minha alma, mas porque tenho uma filha que sofreria demais com o meu gesto. Ainda respeito meu nome e as tradições da minha família. E não pretendo ser um pai desnaturado e criminoso. É por isso que desprezo, em face das provas concretas da infidelidade, toda e qualquer expressão da sua personalidade indigna, para conservar viva nesta casa apenas como uma figura materna que é sagrada até entre os seres irracionais. Lívia expressa nos olhos suplicantes todos os martírios que começam agora a dilacerar seu coração carinhoso e sensível. Ajoelhada aos pés do marido, com humildade, ela procura buscar na realidade dos fatos alguma explicação para este pesadelo, enquanto lágrimas dolorosas descem sobre seu rosto incrivelmente abatido. No meio do sofrimento, porém, a esposa do senador parece sentir ainda a bênção das mãos de Jesus, lavando sua alma de todas as preocupações mundanas, anestesiando seu coração aflito, enquanto tenta esclarecer o motivo da grande calúnia. No palácio romano de Flamínio Severus, todos estão reunidos em torno do jovem Plínio. Saul aguarda ansiosamente a resposta do aventureiro ferido. Por que deseja saber o nome deste judeu infeliz, escravo? Apenas curiosidade, senhor. Talvez eu possa conhecê-lo. Não me lembro. E nem faço questão de me lembrar do nome daquele velho vendedor de uvas. Um tanto bondoso, mas profundamente interesseiro. Vendedor de uvas? Exatamente. E não me pareceu ser tão humilde. Afinal, sua residência era bastante digna, embora tenha escutado durante um bom tempo o choro desesperado de uma criança faminta. Criança? Chega de perguntas, Saul. Agora quem vai iniciar o interrogatório sou eu. Em Jerusalém, mesmo com a atitude de extrema humildade da esposa, o senador continua no auge da sua angústia moral. Se as tradições familiares desapareceram no seu espírito, saiba que elas continuam cada vez mais puras em minha alma. Viva com seu pensamento da vergonha, mas nunca ofenda publicamente os meus sentimentos mais sagrados, porque a paciência e a liberdade também têm os seus limites. De hoje em diante, a senhora será nesta casa apenas mais uma serva no papel de mãe. Mas nem pense em intervir na educação de minha filha. Resolverei tudo sem a sua ajuda. E jamais desistirei de buscar o filho que perdi, talvez por sua culpa. Portanto, não deve me procurar mais com a intimidade da esposa que não soube ser, mas com o respeito que uma escrava deve aos senhores. Lívia reúne forças para tentar buscar na consciência alguma culpa que justifique tamanha humilhação, enquanto recorda que o mestre de Nazaré também era inocente e foi entregue à cruz, sob os insultos da multidão impiedosa e dos algozes cruéis. Jesus também era justo, bom e compreensivo, e daqueles a quem mais havia amado, recebeu apenas a traição e o abandono na hora extrema do julgamento. Prevendo os sacrifícios que o destino lhe prepara, Lívia fortalece ainda mais a sua fé e implora ao Pai Celestial que lhe conceda coragem o bastante para vencer as provações amargas da vida. Na noite tranquila e estrelada da sede imperial, o jovem Plínio repousa sentindo a brisa noturna na paz do seu aposento. Ele já foi medicado e respondeu sinceramente ao pai todos os motivos da sua louca viagem a Jerusalém. Flamínio, mais uma vez, faz questão de demonstrar o orgulho que sente pelo filho caçula. Muito bem, meu filho. Se tudo o que fez ou tentou fazer
Foi mesmo para provar sua coragem e determinação ao senador Lentulus. Eu não guardo nenhuma mágoa por você ter vendido 3 das nossas melhores bigas para financiar a jornada até Jerusalém. Mas meu pai, foi um ato extremamente irresponsável. Plínio poderia ter morrido no ataque dos ladrões. O que seria uma grande tragédia, Agripa. Pois tenho apenas um filho corajoso. E se ele morresse, quem mais poderia levar adiante a honra do meu nome? No clima pesado e sinistro de Jerusalém, o senador interrompe a meditação silenciosa da esposa com sua voz autoritária e desesperada. Por fim, esclareço apenas uma coisa. Jamais deverá esquecer enquanto viver. Recolha-se em sua própria indignidade, porque o resto da minha compaixão, que lhe poupa a vida neste momento, poderá se transformar em puro ódio, e não hesitarei em puni-la no momento certo. Lívia, este momento doloroso marca a separação eterna dos nossos destinos. Jamais ouse romper a fronteira que nos isola um do outro para sempre, no mesmo lar e dentro da mesma vida, porque um gesto desses poderá significar a sua sentença de morte. Agora, mais do que nunca, Lívia Lentulus está realmente só e desventurada. Não irá mais contar com o amparo do marido, nem com o afeto da filhinha. Porém, enquanto a atmosfera de Jerusalém é lavada por uma enorme tempestade, sua alma se desprende de todas as ilusões mundanas. E no abismo do sofrimento, um espírito luminoso despeja o bálsamo da esperança no cálice do seu coração angustiado, confortando a pobre senhora, fazendo-a sentir que, acima de tudo, ainda possui o mais importante: o tesouro da fé, da compaixão de Jesus, do Messias da renúncia e da salvação, que espera, de braços abertos e olhos confortantes, no reino da eterna luz e misericórdia.